Última leitura, O Relógio do Juízo Final, da DC Comics, no Brasil pela Panini, a série em 12 partes, reintroduzindo os personagens do Watchmen, oficialmente na DC. A realidade dos Watchmen foi destruída devido aos planos de Ozymandias, o dito cara mais inteligente do mundo, né? Resolveu criar uma ameaça que pudesse unir os povos do mundo contra essa ameaça, né? De boas intenções o inferno está cheio, né? E os planos dele deram certo até certo ponto, né? Realmente ele conseguiu criar esse grande inimigo único na forma do Dr. Manhattan, criando explosões que todos acreditavam ser culpa do Dr. Manhattan. Todos se voltaram contra ele, mas a verdade, os planos do Ozymandias foram por água abaixo quando cada país começou, ao invés de se unir, começou a se voltar um contra o outro, né? Aí estourou-se a guerra nuclear e o mundo foi por água abaixo, ao menos o mundo dele. Ali termina a série dos Watchmen, termina nesse caos. Só que a maioria dos personagens, a maioria dos personagens morre, tem um fim trágico. Só que o Dr. Manhattan, começando o Doomsday Clock, o Dr. Manhattan vem para a realidade principal do universo DC, buscando talvez um novo começo, começando a ter uma curiosidade pelo universo da DC, né? Fascinado, ele percebe que o universo DC circula em volta do mito do Superman e altera um pequeno fato no passado que, por causa disso, muda toda a história, né? Baseado nisso, toda essa reformulação de universo dos Novos 52, que alterou a origem de alguns personagens, tudo foi por culpa do Dr. Manhattan, que ele alterou o passado. Então heróis como a Sociedade da Justiça, como se nunca tivessem existido, ninguém lembra deles. Muitos heróis também, como foi mostrado no caso do Kid Flash, por exemplo, que ninguém se lembrava dele, não se lembravam dos novos titãs, foi apagado uma parte da história, alterada a história toda. Isso aí, depois as coisas foram se ajeitando um pouquinho. O Superman dos Novos 52 acabou morrendo e o Superman pré-52 assumiu o seu lugar e foi inserido dentro da história magicamente, de uma forma lá mostrada na revista mensal do Superman. E o Dr. Manhattan continuou curioso com aquilo, e ele tinha uma visão pré-determinada em que em algum momento no futuro o Superman ia encarar ele, e ou o Superman destruía ele ou ele destruía tudo, né? Então ele estava com esses dois caminhos, sem conseguir visualizar nada além. Ele não conseguia mais ver nenhum futuro além daquilo, era tudo escuro. E ele ficou limitado àquilo, né? Ficou só observando algumas cenas, não interferindo muito. E conforme a história passa, o Ozymandias vem atrás para essa realidade também, trazendo mais dois personagens,
tentando levar o Dr. Manhattan de volta pro mundo deles para reconstruir o mundo deles. Só que quando ele chega aqui, depois que ele encontra o Dr. Manhattan, o Dr. Manhattan simplesmente diz não vou voltar, pronto, né? E aí os Ozymandias tem um outro grande plano, né? Ele analisa toda a realidade do universo DC e cria todo um caos ao redor do mito do Superman lá, cria um pouco de fake news e joga a população contra a comunidade de super-heróis. Surge o boato que se mostra um pouco verdadeiro de que o governo dos Estados Unidos começou a criar meta-humanos a partir do momento que o Superman apareceu para o mundo. Aí cada país começa a criar os seus próprios super-heróis, como uma guerra fria do passado, em vez de armas nucleares, cada um disputava para ver quem tinha a maior equipe de super-heróis, né? Uma equipe de supers para proteger o seu país. E nisso o Dr. Manhattan observando, né, enquanto o plano dos Ozymandias rolava lá, com a intenção de primeiro jogar o povo contra os super-heróis para criar um caos danado lá. Depois jogou os super-heróis contra o Dr. Manhattan, fazendo eles acreditarem que o Dr. Manhattan era culpado por um acidente lá que matou várias pessoas na Rússia. Isso enquanto os super-heróis estavam distraídos enfrentando o Dr. Manhattan, outros personagens super vieram dos Estados Unidos e acabaram enfrentando o Superman, e o Superman sozinho, em desvantagem. E isso, alguns fatos alterados na história estavam favorecendo essa desvantagem. O Superman não tinha apoio nenhum, os aliados do presente estavam em Marte enfrentando o Dr. Manhattan, mas o Dr. Manhattan, com um gesto, acabou com todos os super-heróis, derrotou todos eles, todos que foram enfrentar eles, e ele veio para a Terra aguardando o momento em que o Superman ia encarar ele. No momento que o Superman estava já estressado de enfrentar vários supers ao mesmo tempo, o Dr. Manhattan aparece sem se envolver na batalha e relata que por causa deles até os pais do Superman tinham morrido no passado num acidente. E o Superman, ao invés de ir contra o Dr. Manhattan, acaba impedindo que o Dr. Manhattan levasse um golpe de outro vilão, de outro super que vinha na direção dele por trás. Nisso passa aquela visão que o Dr. Manhattan tinha visto, dele sendo atacado pelo Superman, mas ele fica curioso por o Superman não ter ido contra ele, e o Superman, com toda a sua inteligência lá, dialoga com o Dr. Manhattan, pede para ele tomar uma posição, né, diante do conflito, que ele não precisa ficar limitado a duas opções, ele pode ter uma terceira opção. E nisso o Dr. Manhattan, inspirado pelo Superman, ele vê a falha que ele cometeu e ele refaz a história do jeito que ela deveria ter sido, fazendo com que duas equipes do passado, uma equipe do passado e outra do futuro, que tinham desaparecido no tempo devido aos atos dele, voltassem a existir. Então, quando o Superman mais precisou, essas duas equipes, uma do passado e uma do futuro, reapareceram
no presente para ajudar ele contra os outros supers que estavam descontrolados. E toda a história foi se reformulando até tudo se encaixar, né? E já falei muito de spoiler, né? Mas o final termina de um jeito bem não é nem misterioso, né? Nem enigmático, né? No final explica todo o que aconteceu com cada personagem, as coisas voltam mais ou menos, a história volta ao normal, mas a Sociedade da Justiça volta a existir, mas aí houve uma falha aí numa história mais no futuro, porque termina ali o Doomsday Clock, ele terminou ano passado, no final de 2019, ou início de 2020, enfim, terminou, já tem um tempo, e agora em 2020 começou o ano dos vilões. Em algum momento, alguns membros da Liga da Justiça voltam no passado e eles não reconhecem a Sociedade da Justiça. Deveriam, já que foram recolocados na história ali pelo Dr. Manhattan. Tá certo que foi explicado lá, né, que a Sociedade da Justiça e tal é como se fosse uma terra paralela, mas com esse negócio de multiverso aí, a Sociedade da Justiça existiu, mas ainda continua a princípio aquele negócio de ninguém lembrar dos heróis do passado. Isso aí ficou meio fora. A série é boa, a arte é muito boa também. Muita gente esperava mais dessa série, que ela tivesse um impacto maior. E tem algumas referências tipo Samurai da antiga série animada dos Super Amigos, aparece como se fosse um easter egg lá em uma das edições. O nuclear da Rússia, chamado Pozar, ele para quem não conhece, é um personagem já antigo, antes dos 952, teve um confronto do nuclear com um super russo lá que podia manipular o fogo. E durante o conflito deles, explodiu uma bomba nuclear perto deles lá, e aí houve uma nova fusão, onde o cara que fazia parte lá onde esse personagem flamejante se fundiu com o nuclear, e enquanto o Dr. Stein lá ficou meio que em coma psíquico lá, o Ronald e esse russo se fundiram. O nome dele era Mikhail Denisovich. Eles se fundiram e formaram um nuclear mais poderoso e tal, por um tempo até foi considerado um elemental e tal. Mas aí depois que o professor Martin Stein recobrou a consciência, eles se separaram por um tempo, até o Dr. Stein ficou como controlando o nuclear sozinho. O Mikhail depois ele desenvolveu os poderes lá de pousar e assumiu aquela aparência de novo, a aparência que ele tinha assumido quando estava fundido com o nuclear. E o nuclear, depois disso, teve outras mudanças, se fundiu com outro
teve uma época que o Rony se fundiu com outro rapaz em vez de doutor. E agora nessa do Doomsday Clock já estava a fusão clássica do Mark Stein com o Rony de novo. E o Poser aparece lá como se tivesse sido sempre o Poser, como se ele nunca tivesse, talvez não houve nenhuma referência da fusão antiga deles lá, né? E fora isso, como eu disse, a série foi uma boa, a introdução no final também os personagens do Watchmen, cada um tem o seu destino, né? Mas como eu disse, muita gente esperava mais dessa série, assim, havia uma esperança que isso fosse quase uma nova Crise nas Infinitas Terras, né? Tem muita coisa que só não gostou do universo 52 ou que sentia falta, seria culpa do Dr. Manhattan, né? E algumas coisas foram consertadas, mas como eu disse lá no ano dos vilões, parece ter esquecido que a Sociedade da Justiça voltou. Ainda tem que ler os serviços dos Titãs lá para ver se eles se lembram de mais alguma coisa. Essa parte que nos Titãs que mostra mais a parte do Kid Flash, né? Do antigo Kid Flash, né? É Flash também, atualmente. Mas quando ele voltou, apareceu nos Novos 52, ninguém lembrava dele. Tipo, uns 10 anos do universo DC foram apagados. E isso também era culpa do Dr. Manhattan. Então, isso não sei se ficou bem claro depois, se essas coisas foram reativadas depois. Aí eu vou ler mais a parte da revista dos Titãs para ver como é que ficou lá. Eu vi só até a parte em que o Flash o Wally West teve que ser internado por problemas psicológicos lá, né? Por causa dos problemas que teve lá na última crise lá. Então, a crise do santuário. Então, por hoje é só, estou deixando aqui embaixo links com edições da Amazon, do Relógio de Juízo Final e dos Watchmen. Caso alguém se interesse, comprar através desses links me ajuda. E quem curtiu aí, se inscreva para ajudar que eu possa desenvolver mais o canal mais para frente. E clique em gostei. Por hoje é só, galera. Até a próxima.